Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um episódio. E dessa vez nós temos a Forwood, uma empresa de biotecnologia e tem um propósito de fazer o etanol de segunda geração. E hoje nós temos um convidado especial que é CTO da Forwood. Luizmar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Wagner. Prazer estar aqui participando do NexoCast. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de divulgar o trabalho da Forwood Biotech, né? Eu, Luizmar, a gente gostaria que você desse mais detalhes de como é que vocês chegaram nessa tecnologia para estar fazendo esse etanol de segunda geração com a matéria-prima do bambu, que isso é novidade para a extração do etanol. na verdade, a grande novidade do projeto, a inovação, é produzir etanol de segunda geração, que é material celulósico, né? Etanol celulósico, do bambu, né? O bambu, na verdade, ele é convertido em açúcares, né? A celulose ela é degradada para açúcares que depois são fermentados para produzir o etanol. É por isso que é chamado de segunda geração, porque ele vem da celulose, né? E o bambu é muito rico em celulose. E a Forwood viu aqui no Maranhão, em particular na região da ZPE de Bacabeira, uma oportunidade única de implantar esse projeto com tecnologia, na verdade, finlandesa, né? Os finlandeses estão muito avançados em relação a esses processos de separação e a ZPE de Bacabeira vai receber esse projeto, né? De implantação dessa nova tecnologia inovadora, desafiadora, de certa forma, para nós. Isso é muito satisfatório aqui para a nossa região. A gente sabe que essa ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, ela pegou agora a sua homologação, está aí na sua fase de implantação, e empresas como a sua, elas estão buscando regiões promissoras. E aí a gente tem o nosso diferencial, que é os nossos portos, a infraestrutura logística que a gente tem na região, e isso tudo favorece. E aí a gente fica contente com a escolha da nossa ZPE aqui de Bacabeira para a implantação. Agora, Luiz, você poderia estar falando como é que é o funcionamento desse sistema de biorefino, a capacidade de produção, como é que vai estar funcionando, vamos dizer, a evolução dessa escala? Então, a biorefinaria da Forward Biotech, ela vai ser a segunda biorefinaria de etanol 2G a partir de bambu no mundo, né? Tem uma primeira que foi inaugurada na Índia, em setembro. Começou a operação nominal agora por volta de março. Em abril agora já deve estar operando em capacidade total para 300 mil toneladas de bambu por ano, base seca, né? O bambu vem com uma certa umidade, então a base de cálculo é o bambu seco. Isso daria mais ou menos 500 mil toneladas por ano de bambu em base úmida, né? Então o bambu ele é preparado inicialmente em forma de cavacos, né? Que alimenta um bioreator. A tecnologia da Chempolis, né, que é essa empresa da Finlândia, do grupo AM Green, ela usa ácido fórmico também para fazer essa digestão da celulose e separa aí celulose de hemicelulose e lignina, né? Então, lignina, inclusive, é um produto importante do processo. Nós temos produção de etanol no final, depois da fermentação dos açúcares, né? A gente chama de C6 e C5, são hexoses, enfim, e pentoses que são fermentadas e elas produzem naturalmente o etanol. Muito parecido com o que se faz da cana-de-açúcar, por exemplo. Você pega o açúcar, no caso de sacarídeo, e fermenta ele para produzir etanol. No caso do bambu ou de outras matérias-primas lignocelulósicas, né? Não precisaria necessariamente ser bambu,
você converte a celulose em açúcar e depois o açúcar, o monossacarídeo, em etanol, né? Mas ele produz também com essa tecnologia furfural, em uma quantidade razoável, ácido acético e lignina. E essa lignina ela vem sem enxofre. A lignina, normalmente, dos processos de produção, por exemplo, de papel, utilizam ácido sulfúrico, que deixa um resíduo de enxofre e compromete várias aplicações da lignina. E a lignina que vem dessa produção a partir de degradação enzimática e ácido fórmico, ela vem livre de enxofre. E aí as aplicações podem ser farmacêuticas, biomédicas ou mesmo alimentícias, né? A lignina passa a ser, na verdade, uma plataforma tecnológica para a produção de vários outros produtos. Então, fundamentalmente, nós podemos plantar bambu em regiões de terras degradadas, né? Que não servem nem para pastagem e nem para produção de alimentos, fundamentalmente, ou extraí-lo, né, das matas nativas, e a Forwood pretende fazer as duas coisas, uma combinação logística de plantação própria e organização de cadeias produtivas de pequenos agricultores, né, para poder aproveitar já o que já tem de bambu nativo e, eventualmente, plantações de menor escala, né? Bambu tem uma vantagem, entre outras, muito importante, que é você planta uma vez e colhe por 20 anos. E você basicamente corta o bambu a cada 2 anos. Então você pode fazer produção em pequena escala e reunir esses pequenos, digamos, agricultores familiares, né, das regiões do entorno da ZPE, né, de Bacabeira, e organizá-los numa central de processamento, pré-processamento de matéria-prima, que é o que a gente pretende fazer, né, onde o bambu é selecionado, devidamente separado, o caule das folhas, né, picotado em cavacos, né, que vão, eventualmente secos, dependendo da condição, e vão para a área industrial da ZPE, né? E lá ele é processado e o produto da ZPE, como você lembrou, ele precisa ser exportado, na verdade, né? É uma demanda da ZPE que seja um produto de exportação. Só que, veja, nesse caso, nós já estamos exportando etanol, furfural e lignina, nós estamos valorizando a cadeia, verticalizando a cadeia, não exportando matéria-prima, né? Não exportamos, nesse caso, commodity, exportamos um produto acabado. Que tem Ou maior valor semi-acabado, de maior agregado. valor agregado, né? E que deixa, obviamente, um legado importante, valoriza, né, a matéria-prima local. Então, entre outras vantagens que o bambu oferece, né, nós temos essa questão importante de valorização de matéria-prima local. Eu acho que há uma excelente oportunidade aqui em São Luís, pela logística, como você falou, né, a escolha da Forwood por Bacabeira ou por São Luís, de uma forma mais geral, a área de São Luís, foi em função da logística, né, da disponibilidade de água, né, rodovias, ferrovias, portos, né, e a proximidade com o mercado europeu, mercado e americano, enfim, mais exigente, que de certa forma, o alvo, né, da ZPE. A gente tem a apresentação aqui da Forwood que a gente pode dar maiores detalhes para o nosso público estar visualizando. Então, essa aqui seria a que foi implantada lá na Índia, Essa é né? uma imagem artística, na verdade, né? Criada por IA, a propósito. E só para dar uma ideia de como que é a instalação no complexo já está projetada, na verdade, sobre a área, né, Da ZPE, ZPE, né? As imagens da Índia são ainda confidenciais, né? Tá. A gente pretende visitá-las, mas o projeto é gêmeo, né, na verdade, porque ele tem a mesma capacidade de implantação, 300 mil toneladas de processamento, 300 mil toneladas por ano, com a mesma tecnologia da Campos, né? E aí nós E é temos... modular, né? E é modular, a gente pode, de fato, Ampliar. né, se for o caso. Certo. E aqui a gente tem, né, que é o destaque, né, o reator, né, em funcionamento, do etanol de segunda geração. Que a gente já falou, né, ali do etanol de segunda geração, né, uma biorefinaria modular, escalável,
usa essa Bambusa vulgaris, que é o bambu comum, né? O bambu que você encontra aí Na na que natureza, beleza digamos que assim. nasce aí. Existem centenas de espécies de bambu, né? Mas ocorre que essa espécie comum é a que oferece o maior rendimento de conversão, né? Lá existe espaço para melhoria, né, e adaptação ao solo, mas a gente pode dar partida nessa planta com o bambu que já tem aí. Rigorosamente falando, a gente tem bambu nativo suficiente para tocar a biorefinaria por muitos anos, né? Maravilha. Aí aqui a gente tem a capacidade, A né, que vai capacidade ali está em base úmida, 500 mil toneladas por ano, né? E a produção de 87 mil metros cúbicos por ano de etanol de segunda geração, o 2G, né? E produtos, bioprodutos de alto valor agregado, lignina pura, né? Fofurol e ácido acético naquelas metragens ali, naquelas demandas. toda essa produção que a gente vai ter aqui na ZPE de Bacabeira, ela tem um destino já lá na Europa, não é isso? É o Os mercado contratos não principal estão com firmados, consumidor, né? assim, o mercado europeu é o mercado comprador em potencial, embora a nova legislação das EPS permita que também a gente venda no mercado local. Mas uma coisa interessante, até por conta da nossa reunião ontem na FIEMA e os desdobramentos que a gente teve e a disposição da equipe da ZPE, a gente vê possibilidades concretas de novos negócios serem colocados, novas empresas dentro da própria estrutura da poligonal da ZPE, melhorando, usando esses produtos como plataforma para outros produtos. Né? Então você poderia, digamos, em vez de exportar a lignina pura, ter uma empresa que processa a lignina e faz algum outro componente, né? Adesivos, polímeros, enfim, uma série de produtos possíveis a partir da lignina. O etanol, inclusive, pode e deve ser usado no futuro, numa segunda etapa, pela Forwood, para fazer o SAF. O SAF é o combustível sustentável de aviação. Porque um dos grandes desafios da economia, da sustentabilidade, é substituir Querosene. combustível líquido de avião, É. né? E de navios também, é um outro problema, né? Então, eu sou dono de um carro híbrido, né? Eu posso ter um carro elétrico que não depende de combustível líquido, mas não é possível imaginar um avião, um Boeing, por exemplo, né? Um Airbus com baterias, né? Alimentados por baterias ou por energia elétrica, ou solar, ou eólica, né? Então, o desafio da aviação do querosene de aviação, substituição do querosene de aviação é muito grande. E aí uma Ainda mais possibilidade nesse é o contexto que a gente se encontra, né, com esse conflito do Oriente Médio, a gente teve um reflexo gigantesco aí no valor do combustível de aviação, que já reflete nos valores das das passagens passagens. imediatamente. Então, isso aí seria mais uma solução maravilhosa e feita aqui na nossa Feita aqui região. numa região que já é líder em produção de etanol, né? De primeira geração, etanol de milho, etanol de cana, né? Então, tipo assim, na verdade, a, esse projeto da Forwood traz a oportunidade de o Maranhão se destacar como um grande produtor de etanol de diferentes matérias-primas, né? Eu acho que isso também é uma coisa bem bacana do projeto. E aqui a gente tem, né, o detalhamento, né? Aqui a gente tem as etapas, digamos assim, né, as necessárias, né? A gente já tem a prova, né, o benchmark industrial, a refinaria de Assam lá na Índia, né? Então já está em operação. Isso diminui consideravelmente os riscos, né, do projeto industrial. Temos que fazer os testes em escala piloto, que né, já enviamos bambu, na verdade, para a Finlândia, bambu local aqui, né? Temos produtores de mudas, aliás, bem estabelecidos aqui já na região, e temos coleta boa também para fazer essas etapas de desenvolvimento, mas precisamos testar, parametrizar para o nosso projeto, para fazer com mais segurança o projeto de engenharia em planta piloto.
E depois nós temos que fazer, né, enfim, a instalação industrial. E por uma quantidade grande, né? 5 toneladas, né? É uma quantidade grande, né, para estudar não só a produção de etanol 2G, mas também a possibilidade de usar parte dessas matérias, esses coprodutos, como plataformas, né? Então tem outros ensaios também em nível de planta piloto com essas 5 toneladas. Aqui nós vemos me orgulha muito, né, que o nosso projeto foi utilizado como referência pela Secretaria de Desenvolvimento aqui do Estado do Maranhão, pela SEDEP, para representar o Estado em Brasília, numa reunião de secretários de Ciência e Tecnologia. E a gente ganhou um prêmio, né, que foi por seleção da FGV Energia, né? Então, nós compartilhamos essa primeira conquista, né? Que foi a premiação do projeto, representando o Estado do Maranhão. Temos parcerias com o Senai, né? Acertadas com o Senai e a CERT, para Fundação CERT, para fazer os projetos e outros estudos, entre eles essa questão da cadeia logística, né? E como que a gente pode agregar o produtor local. E a gente tem todas as instituições, né, já É, eu, participando do projeto, né? A UFMA, a UEMA, a o Embrapa, IFMA, nós tivemos os órgãos públicos, né, que é a Secretaria de Agricultura do Estado, a Secretaria de Agricultura Familiar, a própria SEDEP, temos a Investe Maranhão, a ZPE, então está todo mundo já muito bem contando lembrado, com todo mundo integrado, né, e isso. apoiando o projeto, né, e a gente tem essa pretensão mesmo de fazer essa união de esforços, porque o projeto ele dá oportunidade para a geração de emprego e renda, não só na Forward Biotech, né, não só na cadeia do bambu, né, ela vai, na verdade, ativar, a gente acredita que o projeto é um vetor de desenvolvimento regional. Certo. Aqui a gente tem, né, a capacidade, né, de investimento que está previsto, né? Aqui nós temos alguns números assim do impacto socioeconômico. A construção da fábrica deve envolver aproximadamente 2.000, né, pessoas. As famílias rurais, né, a agricultura familiar, nós estamos baseando esses números no projeto da Índia, que inclusive abrange muito mais a agricultura familiar do que a gente está prevendo aqui, né? A gente pode ter uma parte mecanizada, plantação própria, integrada com o fornecimento local, mas ainda assim envolvendo 3.000 famílias rurais, é a nossa estimativa, né? E temos previsão para formação também, né? Já reservados no projeto R$ 400.000 por ano só para investimento contínuo em qualificação de mão de obra, né? E as parcerias que a gente já está atuando. Isso Parece aqui. pouco recurso, mas na verdade, né, isso vai se agregar a uma série de outros investimentos que a gente vai estar fazendo. E essas famílias rurais que podem se envolver, isso aqui é maravilhoso, porque é um plantio simples, né? Não é complicado. E qualquer área disponível, né? Ele pode produzir outras coisas e agregar isso como. E não ter aquela Pode exigência. ser, pode ser uma renda extra, né? Exatamente. Porque inclusive a gente poderia ser o fornecedor de muda para plantação, se for o caso, né? Você planta uma vez e colhe 20 anos. A cada 2 anos você corta um bambu adulto, Isso né? vai ter um impacto positivo muito grande na sociedade. E, consequentemente, dar renda para essa população aí que cada vez mais almeja isso. Vamos combinar que o bambu é uma planta negligenciada no Brasil e no mundo, né? Esse projeto da Índia já está mostrando isso, mas a gente vai provar aqui no Brasil o quanto a gente tem de possibilidade de extração de bioprodutos do bambu, né? Então, vamos lá. Aí, A descarbonização, que eu acho que é importante isso. também comentar, né? Então, a gente tem possibilidade de sequestrar CO2, né? 65 mil toneladas de CO2 por ano, porque o bambu cresce muito rápido, né? Tem espécies que crescem quase 1 metro por dia, né?
E ele acaba fazendo então a fotossíntese, que é a captura do CO2, né, o carbono que está na atmosfera, que depois, quando vira etanol e queimado, volta para a atmosfera. Então você, né, não Tem a usa carbono compensação, fóssil, né? né? Possibilidade de recuperação de mais de 15 mil hectares de terras degradadas que não servem para pastagem atualmente e nem para plantação de alimentos. A gente não concorre com a produção de alimentos, né? E isso é uma coisa muito relevante, porque eu posso fazer também, digamos, etanol de milho, mas se eu produzo etanol combustível, eu não produzo farinha de milho, por exemplo, né? E vamos também concordar que não é uma boa ideia você, digamos, disputar Com terras pela alimento. produção de alimentos, né? Então, o bambu, ele não vai usar essas terras férteis, em princípio, onde você poderia plantar, por exemplo, milho ou outra cultura qualquer. Essa área de 15 mil hectares seria a quantidade mínima para a gente startar esse projeto lá na CPE? A gente precisaria de mínimo de 5 mil, porque a cada, digamos, ano a gente precisa. O primeiro plantio, a primeira colheita tem que ser feita em aproximadamente 2 anos e meio. Vamos arredondar para 3 anos. Então, Certo. eu precisaria, digamos, plantar 5 mil por ano para ter um fornecimento contínuo, né? O bambus adultos e maduros na hora certa, embora depois o recrescimento do bambu também permite, né, que ele vá sendo reutilizado a cada 2 anos, mas em princípio é um número redondo de terras que a gente pode utilizar. E aqui é o impacto, né, do investimento que a gente É, vai ter, né? é um projeto grande, né? Acho que dá para qualificar como tal, né? Um investimento de aproximadamente US$ 500 milhões, né? 470 milhões é o que a gente tem, né? Mapeado, modelado no momento, né? Com base, inclusive, no que foi feito na Índia, né? Então, esses números não são, né? Assim, digamos, aleatórios, né? Tem estudos por trás disso já, base boa para esses números. Receita de mais de 1 bilhão, né? De reais, desculpe, por ano, né? E uma margem EBITDA de 53% a 59%, né? Estimada. Uma É margem uma bem margem, uma generosa, né? margem muito boa. Significativa que dá para Que vem por causa dos coprodutos, né, os isso, valiosos, e por causa também do valor agregado que dá do no, valor agregado e da no renúncia mercado fiscal da ZPE, internacional né, que é importante para o projeto, sem qual e provavelmente. reinvestimentos que podem gerar, né, através dessa Exato. margem. E aqui nessa balança mostrando que o projeto é viável porque ele produz etanol de segunda geração em grande quantidade, mas também produz em grande quantidade lignina fosforal e ácido acético, além de vários outros produtos que não estão citados aqui, que são produzidos em menor escala, mas de alto valor agregado também. Que atendem também ao setor industrial, né? Sim, com certeza, né? Como falei, pode ser plataforma para outros produtos. Todos esses produtos que vão ser extraídos, utilizados, têm destino certo, que é o mercado internacional, né? Por pressuposto, né? O alvo é a exportação por conta das exigências, inclusive, da zona né, de Exato. exportação, né? Você também pode comercializar no mercado local pagando os impostos, todos os impostos, como qualquer outra empresa que está fora, digamos, da ZPE, né? Mas o destino desses produtos é, assim, fundamentalmente o mercado europeu, né? Talvez americano também. A gente tem, na parceria com a Kempolis, os contratos, enfim, então vão estar amarrados, né? Nas devidas implantações. Mas o mercado, a dinâmica do mercado é que vai dizer exatamente para onde o produto vai ser destinado, mas é muito bom saber que o Porto do Itaqui, por exemplo, né, possui essa capacidade de exportação, né, e a gente tem as ferrovias, né, que podem ser utilizadas para o transporte de Bacabeira até o Porto do Itaqui, por exemplo, né, as rodovias, né, ou seja, a gente acredita que, inclusive, a capilaridade do projeto pode ser muito boa em função das rodovias, né, que você tem na região.
né, boas rodovias. Reduz o custo, né? Reduz o custo. Então, logisticamente falando, é isso. A gente usar a matéria-prima local, né, para exportação, mas, né, processando ela, valorizando ela internamente. É. Quais são quais são os próximos passos que a gente tem agora para que esse projeto comece já a virar a realidade? Qual o estágio que está acontecendo hoje? Nosso projeto está hoje em Brasília, no Ministério, né, dos Comércios, no MDIC, que na verdade sendo analisado pelo comitê da IGPS, né, que é quem dá a palavra final, né, de aprovação do projeto, né. Faz análise de todos os Faz projetos análise de de todo o todos os país e todas projetos as que EPS, entram né? em GPS, né? Então, esse é um mecanismo obrigatório, né? Onde você tem que apresentar a proposta e responder a todas as possíveis dúvidas, né? A gente tem tido uma interação muito boa. Acreditamos que o projeto vai ser aprovado agora, né, nos nas próximas rodadas, né? Vamos dizer assim. A gente tem grande expectativa. E uma vez, então, aprovado nessa ZPE, entre as negociações com a própria empresa, que é a ZPE de Bacabeira, para firmar os contratos de instalação, concessão, né, dos lotes, dos terrenos, né? E aí isso permite também que a gente então faça os investimentos que estão aguardando, digamos, né, essa etapa, né, que é preliminar. Isso envolve a parte do estudo da logística, né, toda aí com números, né, e segurança, os ensaios de planta piloto, ou seja, o pacote completo que você tem que ter antes do que a gente chama de FID, né? Da decisão final de investimento, né? Ninguém vai botar recursos, né, nesse valor, né, sem segurança, Meio né, bilhão de meio bilhão de dólares dólares, é é uma bastante quantia dinheiro mesmo para os grandes, significativa. né, grupos de empresários e fundos, enfim, quem quiser participar do investimento. Então, a gente precisa dar as garantias de que o projeto de engenharia detalhado vai ser baseado em números que são confiáveis, né, e que reduzem consideravelmente o risco do empreendimento. Então, Luiz Mar, então tudo indica que a gente vai ter Vamos a ter, conclusão desse processo e aí vamos ter. iniciar esse desenrolado projeto localmente através da ZPE, que aí, pela reunião que nós tivemos e participamos dentro da FIEMA, então a gente vê todo o poder público envolvido, empenhado para concluir esse projeto que é maravilhoso, certo? Tem um investimento significativo que vai trazer divisas, desenvolvimento socioeconômico para a nossa região e ainda trazer, né, tecnologia, utilizar essa mão de obra local aqui, aproveitar as instituições de ensinos que a gente tem aqui que vão preparar os profissionais para essa área. O nosso CEO, Almir Maestre, né, por coincidência ou não, ele é também o cônsul honorário da Estônia no Brasil e foi através desses contatos nos países nórdicos que ele identificou essa tecnologia da Finlândia, da Campus, que a gente está trazendo para o Maranhão. Mas eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade para dizer que a gente está articulando uma rede de pesquisadores para desenvolver pesquisa, fazer desenvolvimento e inovação, e com bastante possibilidade de empreendedorismo, de startups e tudo mais, aqui na região, né? Então a gente já estamos envolvendo várias instituições, todo mundo tem sido muito receptivo. Eu preciso agradecer aqui ao Wagner também, que fez pontes aqui para nós, né? Nessas articulações, e o pessoal da CEDEP também, em particular, né? Eu vou evitar citar nomes para não esquecer ninguém muito importante, mas me perdoe. Mas, enfim, as agências governamentais A Maranhão envolvidas, Invest, tem a a Maranhão própria Invest, ZPE, né, as universidades, né? muito receptivas, né? E a gente espera não decepcionar os parceiros, né? Então, Isso. acho importante dizer isso, que a gente está importando tecnologia, mas tem muita possibilidade para desenvolvimento
né, com a matéria-prima local, e eventualmente outras matérias-primas, porque a Forward Biotech é uma plataforma, não só de etanol, eventualmente poder também desenvolver formação de recursos humanos, que eu acho que é importante, e não só no nível técnico, mas em nível de especialistas, né? E De lembrando que você pós-graduação. até citou que existe já uma verba destinada para justamente desenvolver essa área, né? Que Para é em torno de 400 mil por ano. Que isso para aí é apostar, significativo, para dar né? bolsas, enfim, para apostar em recursos humanos, para ajudar a desenvolver com dinheiro de receita própria, né? Isso é importante. Eu sou ex-acadêmico, né? Eu fui professor da Universidade Federal de Santa Catarina por 40 anos, então não tem como não trazer esse viés, né? Acadêmico de pesquisa, desenvolvimento, né? Fui pesquisador do Que é CNPq, necessário para qualquer mas eu acho que indústria que a gente possa prosperar, né? E trazer o desenvolvimento socioeconômico, é necessário fazer esse investimento na pesquisa. Isso aí é base, né? sem as pessoas você não faz nada, né? Não é da boca para fora, é de fato. Ter um local, uma geografia, uma logística boa é importante, ter bons equipamentos é importante, mas sem as pessoas você não faz, né, inovação, não faz pesquisa e desenvolvimento, não gera riqueza, né? Então nós apostamos muito nas pessoas, né? E acho que a gente tem aqui, temos encontrado aqui no Maranhão, o Miriam, essa receptividade, né, e o interesse também dos players aqui, dos agentes, tanto privados quanto públicos, essa vontade, né, de crescer junto conosco. A gente vê esse preparo que está sendo feito há anos, e aí esse processo de estar atraindo investidores, as indústrias nacionais e internacionais é significativo, tanto que vocês viram e enxergam o potencial que o nosso estado tem e estão apostando aqui na nossa ZPE de Bacapeira. Meu amigo, gostaria de agradecer a gentileza, o seu tempo de esclarecer e apresentar essa solução da Forwood, que vai estar usando aqui o nosso estado para desenvolver, certo, essa nova geração de combustível e outros produtos agregados e atender o mercado internacional e trazer divisas aqui para a gente. Muito obrigado, foi um prazer, Luizmar. Obrigado, Wagner. E aí, das outras vezes que você vier, traga o Almir para a gente também Vamos fazer um trazer novo o episódio e nosso mostrar diretor o início executivo, já da o implantação Almir, e vamos. comemorar, né, a aprovação É isso de aí. tudo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo, foi um grande prazer. Muito obrigado. É isso, pessoal. Mais um episódio concluído e dessa vez já trazendo essa novidade para a nossa zona de processamento de exportação, numa nova era para a economia do nosso estado. E é logo bem aqui em Bacabeira. Até mais. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.